Boa noite, pessoal. Meu nome é Mário Jorge e eu estou em geral aqui para falar de ideias e coisas de My Big Tool, né? Traz à tona, de Tom Campbell, tá aqui atrás, e que sejam úteis para vocês, ok? O que eu queria comentar com vocês hoje é um trecho do livro que a Camila Baggio, com a qual eu já fiz algumas lives em conjunto aqui, ela participa do nosso grupo de leitores, de bate-papo, um chat no WhatsApp, exclusivo para leitores My Big Tool, e ela leu um trechinho e comentou. Ela acabou de ler o livro 1 e fez um comentário extremamente positivo e destacou 2 pontos, um dos quais é esse trecho que eu gostaria de ler para vocês também, porque eu achei muito interessante o foco dela. É sempre interessante você ter comentário dos outros, né? Porque eu estou envolvido com esse processo de My Big Tool, da tradução e tudo mais a longa data, né? E estudando tudo isso, dando explicações aqui por vezes, tentando ajudar a compreender e trazer um pouco mais de luz a respeito disso. Mas é interessante você ver quando outras pessoas também compartilham alguma coisa, porque às vezes a chance de ser complementar é muito bacana. E às vezes você tem, né? São 3 livros, tem material pra caramba. E esse ponto que ela chamou a atenção é interessante, não é um ponto que eu já não tenha conversado um pouco, mas não especificamente. E eu achei interessante trazer aqui para vocês. Então eu vou ler um trechinho, né? Uns 2 parágrafos, e depois eu comento, ok? Então, obrigado, Camila, aí pela sugestão do trecho. Eu achei muito apropriado, muito interessante seus comentários a respeito dele. E foi inspirador para que eu estava um pouco sem inspiração ultimamente, já faz alguns dias que eu não posto nada, e eu achei muito inspirador aí, e obrigado por ter trazido esse trecho à tona. Então, o trecho é o seguinte, é o último trecho, o último parágrafo, na página 272 do capítulo 31 do livro 1, ok? Evolução da consciência não progride através de um processo de epifanias sucessivas. Redução significativa da entropia é atingida através de um processo interativo que vagarosamente acumula um grande número de escolhas lucrativas, quase infinitesimais, para produzir crescimento significativo. Tentar crescer sua consciência em grandes saltos impede o progresso por distrair você das centenas de pequenos passos lucrativos que tem a oportunidade de dar em cada dia. A qualidade da sua consciência sobe e desce, ou desce, baseada na intenção que anima suas interações do dia a dia. Ok? Tem uma infinidade de coisas contidas aqui. Ele está falando sobre evolução da consciência, sobre evolução da qualidade de ser, né? Sobre expansão, né? E é disso que tudo isso se trata, né? Os livros são também uma teoria científica que explica a realidade, né? Explica a consciência. Ele começou fazendo My Big Tool com a ideia de ser uma teoria da consciência e acabou descobrindo que a teoria da consciência, uma vez compreendida e explicada, explicava toda a realidade, inclusive a física, a quântica, a relatividade e tudo mais, ok? Mas assim, acaba sendo um negócio profundo, né? Vamos dizer, amplo, mas essa parte da evolução pessoal, a evolução da consciência, é a parte principal, porque é evoluindo isso que você vai viver melhor. Você vai compreender melhor o funcionamento das regras do jogo, da realidade, do universo, né? Deste reino, né? E compreender isso vai te permitir ter uma vida melhor. E esse é o objetivo. Ele não faria esses livros se a intenção não é aqui para confundir mais a sua cabeça. É para te ajudar a se localizar, ok? Não é justamente o oposto. Agora, é algo amplo e grande, né? É mind-blowing, é como existe essa expressão em inglês. É um explodidor de mente.
Mas tudo bem, porque a mente não é o limite. O que nós somos, se você explodir a mente, o que você é não está terminado absolutamente, pelo contrário. Então não se preocupe com isso. Então assim, é para a gente passar dos limites atuais. Agora, então comentando aqui, uma das coisas interessantes que ele aponta aqui é a evolução da consciência não progride através de um processo de epifanias sucessivas, né? Então, que a redução significativa da entropia é atingida através de um processo interativo que vagarosamente acumula um grande número de escolhas lucrativas e quase infinitesimais para produzir crescimento significativo. Tá? Então, as pessoas ficam, às vezes, procurando nesse lance aí de evolução da consciência alguma receita mágica ou algum ponto, alguma varinha de condão, né, que vai chegar e vai tilintar e de repente você se abre, sai da casca que nem uma borboleta, né? Esse processo ele é principalmente contínuo, sequente e cumulativo, ok? Então, não quer dizer que às vezes não existam grandes saltos, mas não é a procura desses grandes saltos que vai te levar a lugar nenhum. Esses grandes saltos vão ocorrer eventualmente de forma natural, à medida que várias destas coisas, dessa somatória de passos que você deu, às vezes fechem, né, a figura de uma visão ampla, né, de uma figura maior, né, de um ângulo maior de visão. Né? Às vezes as coisas vão ocorrendo, na verdade elas sempre ocorrem, né, paulatinamente, constantemente, através de pequenas coisas. Né? Lembre-se do seguinte, né, dentro das explicações do Tom, da forma como ele compreendeu a realidade, experimentou com ela, esta realidade, ou este tipo de realidade, porque essa realidade em que nós estamos não é a única, ok? É um fast track, é uma trilha mais rápida, né? Como se fosse aquela para o ônibus, que está liberada para andar mais rápido, tá? Para desenvolvimento e evolução da consciência. Por quê? Porque as regras aqui são mais fixas, mais firmes, né? Elas são... O jogo aqui, as leis da física, as leis da biologia e tudo que resume, que faz com que a realidade funcione como funcione, que está programado nela, que são as restrições, porque o que gera esta possibilidade de realidade são restrições sobre uma realidade mais ampla e mais flexível, né? Porém, naquela realidade maior, as coisas são tão flexíveis que muitas vezes a relação entre causa e efeito pode se perder, né? Porque na velocidade de um pensamento, alguma coisa aparece ou desaparece. Agora, aqui como as coisas são mais sólidas e contínuas e regradas, a gente tem uma oportunidade para consciências iniciantes, como nós, né? De estar experimentando com a realidade, com as decisões, com as escolhas, com as interações com os outros e verificando, né? A gente está aplicando a nossa intenção e fazendo escolhas. É assim que você cresce, é assim que você aprende. A vida constitui de oportunidades e escolhas, né? Constantemente, a cada segundo. Neste momento eu estou sentado aqui olhando para a tela deste celular e falando com você quando poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E vocês que estão me ouvindo agora ou que vão estar me ouvindo depois na gravação que eu vou deixar disponível, vão estar ouvindo isso e não fazendo outra coisa qualquer. Foi uma decisão, foi uma escolha. Você viu talvez o assunto do canal, se interessou e resolveu assistir e ver o que tinha de útil ali para você. E você podia estar fazendo qualquer outra coisa. E a cada minuto, quando acabar isso aqui, você vai parar e vai ver outra coisa, vai cuidar da janta, vai ver a novela, sei lá o que você vai fazer, né? Não importa, mas tudo que você resolver fazer vai ser com uma intenção. Você vai escolher entre várias coisas disponíveis que estão ali e você vai, fruto dessas escolhas, interagir com as pessoas, situações e consequências, né? Não existe castigo, né, dentro desta teoria, é uma teoria que deixa a vida mais leve, né? Existem consequências, né? Que nem, como diz o Pedro do Núcleo, a gente tem aquela questão da luz, né? A conta de luz. Você não pagou a conta de luz, a sua energia ser cortada não é um castigo, é uma consequência. Você sabe a regra do jogo. Não pagou até X tempo, depois de um tempo vem e corta.
né? E aí você paga uma taxa e uma multa para instalar, né, de novo e para quitar a sua dívida. Então isso é consequência, né? A gente fica chateado, acha que o mundo está contra nós e tudo mais, mas tudo é consequência de escolhas, decisões que nós tomamos ou que os outros tomaram, porque as decisões dos outros também nos afetam. A gente aprende através das decisões que nós tomamos, que acabam também afetando os outros, e das decisões que os outros tomam e acabam nos afetando. E dentro dessa interação ocorrem situações e você extrai aprendizado. Então, você vai verificando que você teve uma atenção, fez uma escolha, esse é o processo, ok? Aquela escolha tem consequências e tudo isso gera aprendizado. Você aprende, acumula aquele aprendizado e você toma decisões melhores com intenções melhores, ok? E o que se diz sempre é que cada pessoa acaba fazendo o melhor que pode com aquilo que tem. O que é aquilo que tem? Aquilo que tem é a qualidade de ser, o nível evolutivo que você conseguiu, o que você aprendeu como ser, não é o que você aprendeu de geografia e matemática, né? É de lições de vida, aquelas que permanecem, valores, né? Aquilo que você foi adquirindo ao longo do tempo, e você vai utilizando isso para as novas decisões, né? Ou não, ou você põe na banguela, não aprende nada e continua fazendo os mesmos erros, as mesmas besteiras e vai sofrendo as consequências talvez dessa preguiça, dessa falta de vontade, dessa procrastinação, né? É uma escolha, né? Ninguém é castigado, sofre consequências, né? Consequência existe por conta de a gente estar numa realidade amarrada, onde as coisas são sequenciais, as oportunidades vêm, você faz as escolhas e você tem as consequências, ok? E aí tem o aprendizado. Agora você pode jogar fora o aprendizado. Aí você fez tudo, passou, gastou aquele tempo, aquela energia e não prestou atenção em nada, se lixou e não extraiu conclusão nenhuma e as situações vão continuar vindo e você vai continuar lutando, ficando bravo, irritado, se achando vítima, né? Reclamando e não evoluindo, né? Não entendendo lhufas da regra do jogo, né? E cada vez mais afundado nisso. E você corre o risco, né? O Tom, pelas experiências dele, pelas constatações dele nessa realidade maior e com a consciência, diferente de alguns que acreditam que a consciência nunca regride, né? Ele acredita que a consciência pode sim tomar uma série de decisões e ter uma série de ocorrências para ela e ela extrair conclusões errôneas, né? Aprendizados, traumas, sei lá o quê, e pode ir afundando, né? Então, mas nada está perdido em definitivo, né, em termos da consciência, porque a consciência ela não acaba. Então, você sempre tem mais tempo e mais oportunidade e outros pacotes de experiência para voltar a crescer. Agora, é um desperdício, convenhamos, cá entre nós, né? Se eu posso estar aprendendo alguma coisa, acumulando, saindo daqui, deste pacote de experiência no final e levar uma carga melhor do que aquela com a qual eu entrei e entrar mais bem equipado no próximo pacote de experiência, para que eu vou desperdiçar essas oportunidades? Né? Para que eu vou trabalhar contra isso? Trabalhar remando a favor da corrente te leva mais rápido em alguma direção, se você quiser ir nela, né? Qual que é a direção do rio aqui? O rio da consciência fundamental, o rio da fonte, vai na direção da evolução, do crescimento, do aprendizado de ser, da qualidade de ser, do tamanho, né, do ser, e na direção do amor, na direção da cooperação, na direção da preocupação e do carinho com o outro. É nessa direção que estamos evoluindo. Agora, nada adianta fazer nada porque alguém disse, porque eu estou dizendo, porque o Tom disse, porque o Papa disse. Né? Para você só adianta fazer alguma coisa se você chegar à conclusão que aquilo é real e válido para você. Ok? Você não tem que fazer nada porque ninguém disse, porque isso não te leva a lugar nenhum. Você não ganha pontos por seguir regras, né? Você ganha ponto por experimentar, prestar atenção, aproveitar, aprender e crescer. E aplicar o que você aprendeu e cresceu nas próximas decisões. Isto te dá pontos. Dá pontos para quem? Para você. Né? É claro que toda evolução da consciência se soma à da consciência maior. Ok? Porque você está indo na mesma direção que toda a consciência, da fundamental, que gera tudo, até cada partícula de consciência, em qualquer nível evolutivo estiver fazendo, tudo que ela somar de evolução ou involução,
né, ou atraso, se soma no todo em adianto ou atraso, ok? Então, é interessante para o todo que todos evoluam, então por isso que também que ele gera estes ambientes, né, em conjunto conosco, e nos permite experimentar estas coisas, aprender e crescer, ok? Porque é a direção da vida, é a direção da consciência, a direção do crescimento, do aprendizado, da evolução, ok? A gente sabe disso, porque não precisa de grandes experimentos. As suas situações de vida te mostram isso. Situações onde você aprendeu e cresceu e passou a lidar melhor com as coisas, te levam a uma vida melhor com relação àqueles aspectos, ok? Se você fizer grandes avanços constantemente no sentido de estar somando e crescendo, você vai tendo uma qualidade de vida melhor e permitindo aos outros ao seu redor também uma qualidade de vida melhor. Isso é uma coisa observável, ao passo que quem resiste, luta, reclama e se lamenta, cada vez afunda mais. Isso é visível, né? Basta que a gente olhe ao redor ou aproveite as próprias experiências, inclusive, né? As duas coisas. A gente não precisa aprender batendo só com a nossa cabeça. A gente vê a experiência de vida de alguém e extrai um conhecimento para nós válido, né? E chega à conclusão que aquilo vale, que funciona, né? Eu sempre dizia para as crianças quando eram pequenas, cara, tem duas formas de se aprender, com a batida de cabeça sua ou com a dos outros. Então, quando você ouve uma sugestão de alguém que já tem mais experiência, né, às vezes é útil, mas principalmente quando você vê as pessoas ao seu redor passando por situações, né, é mais fácil, menos doloroso, aprender com a situação dos outros. Agora, voltando, né, a questão que a Camila leu, esse trecho que ela sugeriu da leitura da página 272, é a última do capítulo 32, ok? Evolução, então, se dá pela somatória desses pequenos saltos, de todas as situações de vida com a qual você lida, as escolhas que você faz, tudo são escolhas, né? Como eu digo sempre, você pode construir a sua realidade de três formas. Com a sua percepção, a forma como você escolhe perceber as coisas, que podem ser mais positivas ou menos positivas, as atitudes que você toma em relação a isso, o que você faz com isso também, pode fazer coisas positivas para você ou menos positivas, e a sua intenção. São as três coisas que criam a realidade. Em todas elas você tem a escolha de escolher melhor ou pior, ok? São escolhas, né? E, com relação às coisas em si, a como elas ocorrem, se desenvolvem, qualquer escolha que você faça te vai levar a resultados, né, daquela escolha. E vai levar a aprendizado. Então, assim, não existe desse ponto de vista escolha ruim. Qualquer escolha que você fizer, se você se mantiver atento ao que você escolheu e às consequências, você vai poder extrair aprendizado. Agora, algumas vão dar em resultados que vão ser mais doloridos ou menos doloridos, ou até positivos e agradáveis, ok? Aí, algumas vezes a gente acerta, outras vezes a gente erra, né? Mas quanto melhor a gente compreende as coisas, mais chances de acertar deste lado. Por outro lado, às vezes, em determinada fase da vida da gente, às vezes a gente aprende mais e melhor com a dor do que com o resultado positivo, porque a gente não está tão atento, e aí a dor chama a sua atenção. A dor, às vezes, também é positiva. Isto é percepção, né? Você, depois de passar por várias situações, você acaba vendo isso. E com relação aos saltos, né? Então, isso tudo está desenhado, esse fast track de oportunidade de aprendizado nesta realidade virtual, está desenhado para grandes oportunidades de aprendizado no total, através da somatória de pequenas oportunidades. Você encontra o carteiro, você encontra o barbeiro, você vai na padaria, você vai na lanchonete, você trabalha, você estuda. Cada oportunidade de interação que você tem é uma oportunidade de aprendizado, né? Você vai estar ouvindo algo, vai estar vendo, presenciando, tomando decisões do que fazer, do que pensar, e depois você vai estar agindo, escolhendo e colhendo as consequências. Então, o tempo todo, isso vai somando, tá? Então, a gente não precisa necessariamente, e é o que ele aponta nesse parágrafo, é que se você estiver buscando grandes saltos de evolução, né? Aquela iluminação. Primeiro que evolução é um processo praticamente infinito, né? Onde é que termina a evolução? Onde é que termina o aprendizado? Então, um dos grandes aprendizados da minha vida, e que eu vou comentar aqui por coincidência, a Camila comentou nesse grupo nosso também, foi a descoberta da ignorância, né?
O dia que eu descobri a minha ignorância foi um choque, um susto. Eu quase caí da cadeira, eu estava sentado numa aula do núcleo, né? E eu cheguei a parar e pedir desculpa, e interrompi a aula, pedi desculpa pela interrupção, porque eu queria pedir desculpa, né, o professor que estava lá, o Pedro, e agradecê-lo por toda a paciência que ele tinha na vida, tinha tido, né, todas aquelas aulas até ali, com todas as besteiras, as estupidez que eu tinha falado ali, né? Porque na melhor das intenções, né, o caminho para o inferno está cheio delas. Eu me achava o super, né, supra-sumo, e que sabia quase tudo que importava saber. E assim, tinha todo tipo de opinião sobre todo tipo de coisa e não guardava só para mim, obviamente, como era próprio da minha própria estupidez, né? E ia falando aquilo, e assim, no dia que eu me dei conta de todas as besteiras que eu falava, em especial algumas, né, chocantes, e eu quase caí da cadeira e pedi desculpas e agradeci a paciência por ter me aguentado até o ponto de eu perceber o que eu fazia e o que eu era, né? Isso não acaba, porque quanto mais a gente ignora as coisas, mais a gente se acha e mais certezas a gente tem. Quanto mais certezas a gente tem, né, mais a gente vai cometendo as maiores barbaridades, e menos a gente percebe do tamanho do que está passando lotado, do tamanho da parte do iceberg que está escondida, né? E quando você se dá conta disso, você vê que o negócio vai muito mais fundo, mas você não sabe até quando. Você não tem uma fita métrica para ver o tamanho da realidade do aprendizado potencial seu, né? É praticamente infinito. Então, o que acontece é, quando você dá de repente você dá uma certa expandida, cai uma ficha, isso literalmente ocorre, ela cai no meio das outras, aí elas se encaixam, e em determinado momento você tem algumas epifanias realmente, mas elas não é que ela foi fruto daquela última ficha derrubada que chacoalhou o depósito de ficha, mas você vai tendo pequenas fichas, elas vão se empilhando, e tem uma hora que uma que cai, pá, e aí de repente elas se encaixam. Então isso ocorre de vez em quando, mas não é porque aquilo que causou todo aquele aprendizado, não, foi um aprendizado cumulativo, um crescimento cumulativo, e cada oportunidade é útil, e de vez em quando alguma delas, né, ela faz um ruído maior, porque ela impacta em todas as outras, né? Então existem essas epifanias, mas todas elas, mesmo esta epifania, esse salto maior, ele é fruto de ter tido todos aqueles pequenos saltos antes que às vezes não compuseram o quadro e faltava aquele último pedacinho do quebra-cabeça encaixar para que você visse a luz, né? E aí você viu a luz, acabou. Se você se aposenta e pode deitar, já está salvo. Não é nada disso. Primeiro, não é por salvação, é por evolução. Evolução é um processo contínuo. Graças a Deus. Já imaginou que chato se a gente aparecesse? Eu já pensei nisso, né? A gente pensa muito em termos de paraíso pela formação cristã, né? Pensa muito em aposentadoria, porque é o paraíso terrestre, né? Supostamente. E aí você tem aquela fixação que vai chegar em algum lugar, né? Graças ao bom Deus, se assim o quiser, né? Não existe esse lugar para você chegar, né? E no primeiro momento isso é assustador. Você fala, nossa, mas não vou poder finalmente encostar o corpo. Não, lamento, não vai. É chocante, não vai. Mas aí você vai descobrir o lado positivo, né? O lado da aventura, do crescimento, né? Não existe esse negócio de ficar velho, né? Vida é constante, não tem, né? Por quantas vidas, experiências, pacotes de experiência você pode ter passado já? Não sabemos, né? Foi 1, foi 2, foi 10, 100, 1000, 1 milhão, você não sabe. Para chegar onde chegou, por quanta coisa você já passou. E isso indica também que na outra ponta, né? Isso aqui pode não ter fim, é uma aventura, né? E você está tendo oportunidades, experimentando avatares diferentes, situações diferentes, pode estar até experimentando mundos e realidades diferentes, né? Não há uma limitação que te obrigue a ficar apenas nesta realidade e neste mundo, né? Agora, então toda essa somatória de coisas é que vai te levando à evolução. E de repente, em determinados momentos, dá grandes saltos, né? Então esse de descobrir a própria ignorância, ele foi chocante. Você fica chateado, envergonhado, né? Você quer se enfiar embaixo de um tapete, né? Sumir, né? Mas assim, eu fiquei tão feliz
de ter aquela percepção que eu nem me preocupei com isso, eu tive a maior abertura. Ainda fiz questão de alardear o tamanho da ignorância, porque é ridículo, né? Mais ridículo do que eu descobrir aquilo naquele momento e saber que eu tinha feito aquilo, era ter feito aquilo o tempo todo, né? Alardeando a minha ignorância como se fosse sabedoria. Então, ignorância, não estamos falando aqui de estupidez no sentido ruim, é de ignorar. O que a gente tem para aprender com a vida e com as possíveis realidades disponíveis é infinito, é enorme. Então, como é que pode qualquer coisa que você acha que sabe ser o fim da história, entendeu? E você está se achando a última bolacha do pacote por causa disso. Então é isso, não se frustre. A evolução é feita da somatória de pequenos pontos, de pequenas evoluções, né? Às vezes até imperceptíveis, mas de estar atento, estar aproveitando, estar modificando as suas intenções para as próximas decisões, para as próximas escolhas com aquilo que você já aprendeu, ok? Até aqui. E vai indo, vai indo, vai indo. E em determinados momentos, sim, tem uma grande queda. Eu tive uma outra epifania, né? Na época de um grande sofrimento aí, né? Antes da ignorância, né? Como eu digo, o sofrimento muitas vezes é uma mola mestra inicial, né? Um grande sofrimento pela perda de um ente queridíssimo, e já discuti isso aqui antes. Então, naquele momento eu descobri que o único motivo para a gente passar pelas coisas que passa é a potencial aprendizado. Isso veio para mim como a luz, né? E aí eu descobri que tinha que aprender e comecei a aprender. E aí comecei a aprender picadinho, né? Até o momento que dentro dessas somatórias, de vez em quando dá uma plataforma, dá um salto por conta dessa somatória, né? Mas não é que agora alguém virou iluminado e tudo que disser tem que ser observado e seguido ao pé da letra, né? Não é mais um Messias chegando aí, né? Não vamos pensar dessa maneira porque ela realmente é errônea, ok? Então é isso aí. Não desanime e não pense e nem busque esse grande... Você trabalha diariamente dando atenção ao seu momento presente, né? Sem estar arrancando os cabelos por conta do passado, se preocupando com o futuro, né? Esteja presente, aproveite, preste atenção, faça escolhas, preste atenção, busque o motivo pelo qual você fez as escolhas, busque fundo, porque o primeiro motivo nunca é o primeiro, né? O real, busca fundo, né? Qual é a sua intenção lá embaixo, e não é para te incriminar nem nada disso, nem se recriminar, né? É só para entender como é que você funciona. Cada um tem que entender como funciona. Faz as escolhas, vê os aprendizados, presta atenção, cresce. E depois você me fala assim, em determinado momento, seguindo tudo isso o tempo todo, em determinado momento realmente não cai algumas grandes. Cai sim. Você já deve ter tido algumas, se não teve, fica tranquilo que por aí uma hora dessa vem. Mas ela é fruto da somatória das pequenas e de uma chacoalhadinha extra da ficha, de determinada ficha ou outra, que para cada um vai ser uma diferente, né? Mas por exemplo, essa da descoberta da própria ignorância, e quando você realmente toma um susto, porque tem que ser real, né? Não é, eu sou ignorante, né? Não, você descobre, você fica chocado com a sua ignorância quando você descobre. Então, se você não ficou chocado, ainda não descobriu. Ou talvez já descobriu em outra encarnação e está tranquilo. Beleza, não tem problema nenhum. Tá bom? Então era isso aí. Muito obrigado, Camila, de novo, pela inspiração para bater esse papo aqui, trazer esse vídeo para o povo aqui que se interessa pelo tema. E, de novo, eu explico que está na página 272 do livro 1, My Big Tom, Minha Grande Teoria de Tudo, Tom Campbell, ok? Capítulo 31. A evolução se dá pela somatória, a expansão, a evolução da consciência, daquilo que nós realmente somos, pela somatória dos aprendizados diários com as atividades diárias. Então a gente não precisa se internar num mosteiro para evoluir. Pelo contrário, talvez não vá ajudar, né? Meditar ajuda. Agora, sair e se isolar não é o que ajuda, porque o fast track aqui é a interação com os outros, a participação no jogo e a tomada de escolhas aí de decisões, tá bom? Boa noite para vocês, espero que seja útil, tenha sido útil, tá bom?